Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Pessoal, gravando esse vídeo aqui para poder estar respondendo o exemplo da atividade número 1 do segundo bimestre, certo? Que é do conteúdo que a gente começou a estudar na semana passada, que tem como título Tipos de hidrocarbonetos. Professor, o que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto nada mais é do que um composto químico que possui somente carbono e hidrogênio, né? O nome dele, né, hidrocarboneto, é bastante autoexplicativo, certo? Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, é a junção desses dois nomes, porque os compostos só possuem carbono e hidrogênio. Como é um grupo muito grande, a gente subdivide eles em alguns outros grupos, né? Subgrupos, mas principalmente o que eu quero que vocês lembrem é que os hidrocarbonetos, compostos que possuem somente carbono e hidrogênio, certo? O primeiro subgrupo que a gente estuda dentro dos hidrocarbonetos são os alcanos, certo? O que são os alcanos? São hidrocarbonetos que possuem somente ligação simples entre um carbono e outro. Lembra lá que a gente classificamos as cadeias carbônicas entre saturada e insaturada? Então, os alcanos são aqueles carbonos, são aquelas estruturas carbônicas saturadas, só possuem somente ligações simples, e a estrutura aberta, né? São as duas principais características dos alcanos. Eles são saturados e possuem cadeia carbônica aberta, beleza? Ele tem uma formulazinha aqui, ó, que a gente chama aqui, ó, CnH2n mais 2. O que é essa fórmula, professor? É uma fórmula para a gente determinar a quantidade de carbono e hidrogênio, sem precisar desenhar. Como assim? Se eu falar para vocês o seguinte, se um exercício pedir para vocês, quantos hidrogênios vai ter um alcano com 20 carbonos? Eu teria que desenhar os 20 carbonos, colocar todos os hidrogênios na estrutura para poder contar eles e dizer. Só porque existe uma forma mais fácil, que é através dessa formulazinha. Se eu tenho aqui a quantidade N de carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro mais 2. Então, um hidrocarboneto com 20 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser 20 vezes 2, que é o quê? 40 mais 2, vai ser 42 hidrogênios, certo? Os alcenos, pessoal. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma dupla ligação entre carbonos. Essa cadeia aqui poderia ter 10 carbonos ligados em sequência e somente uma dupla ligação. Seria um alceno, né? E como que seria a forma do alceno? O alceno é CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos, beleza? E os alcinos, pessoal? Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem o quê? Uma tripla ligação entre um carbono e outro. Eles têm que apresentar uma tripla ligação na sua estrutura. A estrutura pode ter 100 carbonos e nela apresenta uma tripla ligação lá no meio. É um alcino, certo? Alcino, in de tripla ligação. E a sua fórmula é o quê? C2H2, né? H2N menos 2. Ou seja, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbono subtraindo 2. Então, se eu tenho um alcino que possui 3 carbonos, certo? Então, a quantidade de hidrogênios vai ser o quê? 2 vezes 3, que dá 6, menos 2, vai ser 4 hidrogênios. Se eu tenho um alcino que possui 30 carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes 30, certo? Que dá 60 menos 2, então vai ser 58 hidrogênios. Depois a gente tem os alcadienos, que nada mais é do que os alcenos, só porque com duas duplas ligações na estrutura. Tá vendo que é bem específico, pessoal? Na química orgânica é bem específico essas coisas mesmo, né? Depois a gente tem os cicloalcanos. O que é o cicloalcano? Nada mais é do que uma estrutura fechada com somente simples ligações. A sua fórmula é igual à fórmula dos alcenos, né? CnH2n, ou seja, é o dobro, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, certo? Então, se pegar aqui, eu tenho um cicloalcano com 10 carbonos. Qual que é a quantidade de hidrogênio? 20, porque é o dobro. E temos os cicloalcenos, certo? Como a gente pode deduzir, N significa dupla ligação. Então, a cadeia carbônica fechada, que tem uma dupla ligação nela. Tá vendo a dupla ligação aqui, ó? Então, a cadeia é fechada e possui uma dupla ligação aqui. Qual que é a sua fórmula? É igual dos alcinos, né? A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbono subtraindo por 2. Então, se eu tenho um cicloalceno, que tem 4 carbonos, então a quantidade de hidrogênio aqui vai ser o quê? 4 vezes 2 dá 8, menos 2
dá 6, vai ser 6 hidrogênios, certo? Só recapitulando o que é o conteúdo, aí a gente vem aqui para a atividade que diz o seguinte, o exemplo. O gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura do propano, que tem a fórmula C3H8, e do butano, que tem a fórmula C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos de que classe? Pessoal, como que a gente vai responder isso? A gente vai ter que usar essas formulazinhas. Qual, professor? Vamos escolher uma. Vamos escolher o alcano aqui, ó. Fórmula CnH2n mais 2. Professor, como que eu vou usar essa fórmula? Bom, eu vou pegar a quantidade de carbono aqui do propano, certo? E que é 3. E vou jogar na fórmula. Se a resposta da quantidade de hidrogênios for 8, então é um alcano. Se a resposta não for 8, então a gente procura outra fórmula. Vamos lá. Qual que é a fórmula do alcano, pessoal? A fórmula do alcano é o quê? Cn, né? H2N mais 2, certo? Então, se eu pegar uma molécula que tem 3 carbonos, certo? Aqui, né? Carbono aqui igual a 3, então o hidrogênio vai ser igual ao quê? O hidrogênio vai ser igual a 3 vezes 2, né? Vezes 2, mais 2. Então, a quantidade de hidrogênio aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Uai, pessoal, tá correto aqui. Então, é um alcano. O propano é um alcano, certo? E o outro aqui, pessoal, vamos ver a mesma coisa, né? Vamos tentar fazer com o butano. CnH2n mais 2, certo? Qual que é a quantidade de carbonos do butano? É 4. Logo, a quantidade de hidrogênios vai ser igual ao quê? A quantidade de hidrogênio vai ser igual a 4 vezes 2 mais 2. Quantidade de hidrogênio. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Quantidade de hidrogênio 10. Ó, igualzinho aqui, ó, pessoal. Então, a fórmula do butano, a fórmula do alcano, né? Com a fórmula do alcano, a gente conseguiu descobrir que o propano e o butano são dois tipos de alcanos, né? Se eu jogasse essa fórmula aqui, se eu jogasse esse número de carbono na fórmula de alceno, a gente teria um outro número. Se eu jogasse na fórmula dos alcinos, um outro número, né, do ciclo alcanos e do ciclo alcenos também. Então está respondido aqui, pessoal, né? É isso aí que eu quero que vocês façam, então. Vamos fazer as outras atividades aqui, que eu vou explicar melhor no grupo de vocês. Mas está respondido aí o exemplo, está recapitulado. Qualquer coisa, só me procurar. Tchau, tchau.